Oremos. Glorioso Deus, santo é o teu nome, Jesus. Peço humildemente o seu Espírito para a condução do entendimento, da leitura, da interpretação da tua palavra. Por favor, fique presente com cada um que está assistindo, cada um que vai refletir e pensar nos princípios da tua palavra. Conduza-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, ontem a gente terminou o livro de Tiago. Foi um livro muito rico em muitos aspectos. Um verso que tocou muito o meu coração aqui do livro de Tiago, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, 16. Para finalizar assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Essa parte que muito forte me tocou. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago falou sobre muitas coisas, mas essa frase, contextualizada, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mexeu muito, profundamente com o meu coração. E eu queria finalizar, né, o livro de Tiago, na versão Almeida, que fala assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, eu queria finalizar o resuminho ali do livro de Tiago assim. Hoje nós iremos começar a carta de 1 Pedro. Então, aqui diz assim: o autor se identifica como o apóstolo Pedro, pastor de rebanho de Deus e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Esse deveria ser um lembrete aos leitores de como Jesus comissionou Pedro a cuidar de suas ovelhas após a sua ressurreição. A experiência pessoal de Pedro e seu relacionamento com o Senhor o qualificaram para ministrar aos cristãos que enfrentavam sofrimento por causa da fé. Pedro fracassou de maneira trágica em seu primeiro embate com o sofrimento, e foi lá quando ele negou Jesus as 3 vezes, mas demonstrou arrependimento genuíno, profundo, e se tornou um ousado pregador diante de oposição à perseguição. A carta provavelmente foi escrita na primeira metade da década de 60 depois de Cristo, de Babilônia, uma possível expressão figurada para Roma. Então, aqui, quando ele fala Babilônia, muito provavelmente que ele está querendo dizer uma alusão, um sinônimo de Roma. A tradição cristã apostólica relata em várias ocasiões que Pedro atuou em Roma durante a última fase de seu ministério e morreu ali como um mártir durante a perseguição de Nero após o grande incêndio na cidade que ocorreu no ano 64. O antigo pai da igreja, Papias, e outros também aceitam a tradição de que Marcos foi intérprete de Pedro durante seu ministério em Roma, transcrevendo suas pregações ali. Aí eu tenho é pequenininha, mas acho que é mais ou menos também o que você comentou, mas é uma outra linguagem, acho que também é legal, assim, de ter essa noção. Ó, a primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo, ele está em Babilônia, que provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma. Os leitores estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. E ao procurar animá-los e continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles, e aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. E o autor faz lembrar de novo aos leitores a razão de eles terem sido salvos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos ler a primeira epístola, a primeira carta de Pedro. Saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu,
onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandando do céu anunciar a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Que legal essa última frase. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês as verdades. Qual é as verdades? Além da palavra de Deus, aqui eu vou ampliar, né? Não vou me limitar à carta de Pedro. Além de toda a Escritura, aqui o contexto que ele está falando ali é sobre a aprovação da fé, sobre a salvação que os profetas queriam saber da onde viria, como viria essa salvação, e assim como o ouro que pode ser destruído, ele passa pelo fogo para ser provado, da mesma maneira a nossa fé. Então ele faz um conjunto, um combo aqui, relacionando a fé com a esperança, certo? A esperança é sinônimo da fé, dos profetas passados que criam, eles não viram, vocês também não viram Jesus, mas todos tinham o mesmo sinônimo da fé, que é esperança, fé na salvação, mesmo não sabendo, não entendendo assim os pormenores em detalhe como que essa salvação vai vir. E aqui, por último, ele finaliza. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. E aqui, eu me coloco aqui, vamos fazer o exercício de empatia. Se colocar no lugar do outro, não como você, mas se colocar no lugar do outro como o outro é. Isso é empatia. Então, pense, anjos perfeitos que nunca caíram, viram todo o grande conflito, viram toda a guerra no céu, mas aqueles anjos que não caíram, que apesar de ter visto, presenciado toda essa confusão, toda essa briga, essa treta que teve no céu, não consegue entender o que é ter fé em algo que você não vê, em algo que você não pode tocar, não consegue entender o amor desse Jesus por seres como nós, não consegue entender essa reciprocidade entre o ser humano caído, imperfeito, cheio de pecados, com um Deus puro, justo, que entregou a vida por nós para ser o nosso intermediário, para ser o nosso intercessor, para nos selar com o sangue precioso dele. Os anjos não conseguem entender, eles fazem a obra, eles elaboram, mas o fato é que o anjo, ele nunca vai perecer, e glórias a Deus que já basta a humanidade ter caído em pecado. Mas assim, um anjo ele nunca vai perecer como o ser humano perece. Um anjo nunca vai, ele pode olhar, ele pode de forma racional entender ali, 2 mais 2 é 4, mas o fato é que ele nunca vai conseguir entender por completo o que, assim como eu, acredito que nunca vou conseguir entender por completo o amor tão grande de Jesus por mim. Isso eu acho que eu nunca vou conseguir entender. Eu aceito esse amor, mas para mim
é muito difícil de entender, não faz sentido. E eu acredito que numa linha muito parecida, os anjos. Então, eles aceitam, eles estão ali, eles estão na obra, eles estão servindo a Deus, mas para eles deve ser muito difícil entender também todo esse processo da humanidade caída, da salvação. Eles estão ali, a função dos anjos é nos conduzir, é ser uma ferramenta do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nos conduzir nos caminhos certos, nos lembrar, olha, não faz isso, ó, faz aquilo, ó, cuidado aqui. Eles são ferramentas que se permitem serem usados pelo Espírito de Deus para nos conduzir, mas entender é difícil, porque eles a gente só entende aquilo que a gente passa, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples para finalizar sobre aqui esse primeiro pedaço. Uma pessoa que sofreu abusos, ela vai falar com muito mais propriedade e entendimento para outras pessoas que também sofreram abusos. E essas pessoas que sofreram abusos vão se identificar muito, de forma completa com essa que sofreu abuso e está falando para essas outras. Por quê? Porque elas passaram pelos mesmos sofrimentos, feridas, dores, dificuldades, então elas conseguem se entender, porque elas estão no mesmo barco. Os anjos, eles até olham, entendem, mas não conseguem ter essa profundidade, porque eles não passaram. Então, só quem sofreu um abuso e fala para uma outra pessoa que sofreu abuso igual ou similar, consegue entender na profundidade do assunto, da dor, da ferida, o que o outro está querendo dizer. Quem não sofreu um abuso pode até entender, eu imagino, eu sei como deve ser difícil, mas não entende na profundidade do contexto do assunto. E eu entendo que é uma aplicação muito similar. Sabe que eu lendo ali agora, eu fiquei pensando assim, ó, várias vezes que a gente está estudando, eu vejo algum tema que a gente está lendo ali, alguma coisa assim, eu falo, isso eu não posso esquecer, porque são coisas que a gente vai precisar uma hora, assim, ler. E hoje, esse comecinho da carta de Pedro também me trouxe isso, assim, sabe? Isso, outra carta que eu não posso deixar de ler, assim, porque nunca foi dito, né, que a gente, como cristão, vai ter uma vida tranquila, né? Nunca foi falado isso. E muitas das vezes, mexer com a fé da gente é difícil, né? E aqui ele fala, olha, vocês vão passar por provações, vocês vão, mas Deus tem preparado algo maravilhoso, sabe? Toda a Bíblia ele vem trazendo para gente essa calma, espera. Olha, foi feito, é igual você comentou ali, assim, ó, os anjos não conseguem entender esse amor que Deus tem por nós. E mais, você falou um negócio ali que é bem interessante. Mas será que a gente tá tão preparado a ponto de entender, às vezes, quando a gente tiver que passar por algumas aflições, né? Porque aqui ele fala, olha, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo, que está lá no céu. Será que a gente, na hora da aprovação, vai lembrar disso? Porque é tão difícil, né? E eu vejo, assim, a esperança no meio das provações, que a gente possa sempre estar pensando nisso, assim, sabe? Lendo, relendo, para na parte da aprovação, porque eu sempre vejo, assim, tão bom a gente falar que Deus está voltando, que a gente... que Deus morreu por nós, mas na hora da aprovação eu vejo, assim, que às vezes a gente questiona, sabe? E aqui a gente vê a mesma coisa. Na época, os cristãos também estavam passando por problemas, por provações, e Deus fala com aquele carinho assim, sabe? Olha, graças a Deus, olha que ainda vocês nem me conhecem, porque ele fala assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado pra gente. Qual é o Sabe que a gente texto? não vê. No 1 Pedro 1, no versículo 8. Tá. 7, na verdade, né? Ele vem ali no 7 já. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Gente, vai ter problema, vai ter dificuldades. Ontem minha irmã pediu oração pelo Johan, menininha de 2 anos que tá passando um problemão assim, bem difícil. Faz 30 dias que a mãe tá no hospital, uma bactéria forte. Como que eu vou ler para ela? 1 Pedro, ela tenha bom ânimo, assim, sabe? Jesus gente, é difícil. E assim, e hoje lendo, relendo, falei assim, para mim, sabe, é Deus falando assim, porque eu já passei por isso. E é verdade. Hoje é difícil, tal, mas creia que Deus pode as coisas e pode ser que as respostas não sejam igual eu tive do Mateus ter ficado bonzinho, sabe? Falei, mas como conversar com uma mãe nessas horas assim? A gente precisa muito da palavra de Deus, assim, estudar muito e ter essa fé. Talvez o que uma mãe precisa num momento assim é justamente dessa palavra. Isso. Porque nós temos a dificuldade, assim, a gente fica inibido porque é uma situação delicada. E se o menininho de repente vier descansar? E E se aí? acontecer outras coisas? Sei lá. Mas independente é difícil para a gente, mas o nosso papel é com muita oração e muito Espírito Santo levar essa mensagem para a mãe. Olha, mesmo que a tua são a forma que você vai falar.
são perspectivas, a forma com que você fala. Então, você chegar para uma mãe assim e falar: olha, eu sei que o que você está passando é muito difícil, é muito doloroso, é muito complicado, mas a palavra de Deus tem um consolo, um conforto para você. Que assim como, e te iguala até, inclusive, igual ao ouro, que é a joia, né, extremamente preciosa e tal, que você é uma joia preciosa para Deus, como o ouro é precioso, mas até o ouro precisa passar pelo fogo. Então, não desanime, não desista, confie em Deus, porque a fé é provada para ficar maior, melhor, pura. Deus vai consolar, Deus vai te confortar. E às vezes é tudo que uma pessoa precisa ouvir. É, mas não é, mas assim, ó, foi isso exatamente nesse ponto, assim, ó, como parece que acalma o coração da gente quando a gente lê a Escritura de Deus e entendendo nesse lado, assim, né, tipo, quantas pessoas que infelizmente às vezes, e eu tô falando, né, a gente tá comentando, mas na hora da aprovação ali, não é fácil, e ver, assim, que Deus, numa Bíblia inteira, ele vem falando assim, olha, eu sei que tá difícil, não vai ser simples, às vezes acho que a gente imagina, espera, que porque é cristão você não vai passar mais nada, que agora do lado de Cristo você vai estar tranquilo. E não é isso que ele está falando. E ele fala assim: ó, eu entendo vocês, que vocês estão amando alguém que vocês nem conhecem. E é difícil, né? Então é tão gostoso de ver assim que Deus entende o nosso coração, quando muitas das vezes a nossa fé também às vezes dá aquela resbalada assim, ó, mas nem os anjos conseguem entender, gente. Quem somos nós para querer entender isso? E é sobre um amor assim de algo que pra gente é inexplicável, né? Vamos dar sequência ali no verso 13? Uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito, cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filho de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Então, aqui para mim, alguns versos que me chamaram a atenção. Na linguagem de hoje, começa o verso 14: sejam obedientes a Deus. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou na outra versão, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É claro, óbvio, que nós jamais, só com a volta de Jesus e por ele, pela transformação que ele vai nos dar, que de fato a gente vai conseguir atingir a santidade plena. E o que é a santidade? Aqui diz no verso, aqui ó, no verso 22, ele fala: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. O meu verso 22, na versão Almeida, João Ferreira de Almeida, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então, o que aqui está dizendo? Aqui ele pede para que a gente seja santo e ele dá a receita para a santidade, que é a obediência à verdade, é a obediência à palavra. Quem é a verdade? Quem que falou que é a verdade? Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que se purificar pela obediência à verdade. Em outras palavras, se purifiquem pela obediência a Jesus. Então, tudo que ele ensinou é a verdade. Ele é a própria verdade. Então, esse é o caminho da purificação. Ser de santos como Deus é santo. Eu não tenho possibilidade, poder, nem muito menos a presunção de falar que eu vou me tornar santa, perfeita, sem pecados. Porque eu não consigo, eu sei bem o que esperar do meu eu. Mas em Cristo, pelo sangue que ele derramou por mim e pelo sangue que ele me sela, ou seja, ele me marca com o sinal do sangue dele, como sendo dele. Ó, Pai, aqui, ó, estou marcando a Maiara com o meu sinal. Então, em mim, ela vai seguir, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único Senhor e único Salvador e único intercessor, é como se, pensa assim, ó, vamos fazer de forma didática. Passa ali, ó, um pincel com o sangue de Jesus sobre você, sobre a tua mente e sobre o teu coração. A tua mente, porque, como diz lá em Apocalipse, na fronte, é onde a gente toma as decisões, é onde a gente raciocina, onde a gente decide. E o teu coração, porque o coração é o que direciona, vou dizer decisões, que enganoso é o nosso coração, mas assim, é onde a gente entrega. Ou a gente entrega o nosso coração ao dinheiro, ou a gente entrega a uma pessoa que a gente gosta. O coração vai direcionar quem a gente adora, e a mente vai fazer essa escolha. Então, os dois têm que andarem de mãos dadas, não um para cada lado. Então, eu vejo nesse aspecto assim. Verso 17 fala assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então é isso que a gente falou. É o selamento do sangue de Deus, de Jesus em cada um de nós, por meio da obediência da verdade, que é Jesus, a gente se torna santo. Não nos tornamos perfeitos. E isso só vai acontecer, segundo 1 Coríntios 15, 51, 53 e 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 12, quando Jesus voltar. A finalização desse processo vai ocorrer quando Jesus voltar. Mas existe a caminhada. E esse processo, a gente se torna santo. O que significa santo? Existe uma grande diferença do santo, do sentido santo na Bíblia, e no sentido santo com o qual hoje os nossos irmãos da Igreja Católica entendem. Então, hoje, os irmãos da Igreja Católica entendem um santo, e até eu acho que a nossa cultura pegou bastante disso, entende uma pessoa santa como alguém que faz milagres, como alguém em quem a gente deve orar para pedir intercessão, como uma imagem, como algo nesse sentido, como alguém bom. O santo bíblico não é essa mesma essa mesma pegada. O santo da Bíblia significa separado, separado para Deus. Não alguém que faz milagre, não alguém perfeito, não alguém bondoso, não alguém que é intercessor. Pode até estar incluído nessas características, mas o santo bíblico não é sinônimo disso. O santo da Bíblia, quando a Bíblia fala sede santos, como eu também sou santo, é sinônimo de separado para Deus. Então, ser santo é o que Deus fez com o povo de Israel. O povo de Israel, Deus fala, sede santos, porque Deus separou esse povo com um propósito de santificá-los para ser exemplo às nações. Acho que o que você acabou de falar, o próprio versículo 14 de 1 Pedro, capítulo 1, ele fala, né? E olha que legal, ó, sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Igual você comentou, e a santidade ali que a gente vai buscando é dia a dia, de pouquinho em pouquinho. Sejam obedientes a Deus
e não deixa, até o próprio estudar a palavra de Deus, que daí o 25 fala, né, que a palavra do Senhor dura para sempre, exatamente nesse sentido, né? A gente vai estudando, vai aprendendo e vai conseguindo essa santidade degrau a degrau. A gente não pode voltar a ser antes, como antes na ignorância. Eu achei bem interessante isso, assim, ó, é um degrauzinho por dia, né, você ser santo, aqui nesse sentido, né? Seja obedientes a Deus, e eu acho interessante, assim, ó, porque é bem isso, né? Você vai estudando, não pode voltar para trás. Você tem que sempre tentar lembrar de tudo aquilo que Deus está falando na palavra dele, né? E que diz que a palavra de Deus ela dura para sempre. Eu achei bem interessante esse versículo 14, que bem encontra o que você está falando sobre a santidade nossa, é a obediência a Deus. Não é algo que agora que eu estudei, eu vou ser santo para sempre, é todo dia. Você tendo que não lembrar, não esquecer do tempo de ignorância e ficar melhorando a cada dia, né? Ó, por exemplo, o texto de Levítico 19:2, não era bem esse texto que eu queria pegar, mas aqui, ó, diz assim, ó: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dando um direcionamento e falou: olha, sede santos. Por que vocês vão ser santos, povo de Israel? Porque eu sou o Senhor. E cada um deve honrar o seu pai e sua mãe, ou respeitar, guardar os meus sábados. Por quê? Porque é um sinal de que eu sou o Senhor Criador e eu sou o vosso Deus. Também não se voltem para ídolos, imagens, nem fareis deuses de fundição, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, santo somos nós, não santinhos no sentido de, olha, não fazemos nada de errado, mas santos no sentido que nós somos selados pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que são selados pelo sangue de Jesus na cruz, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem esse selo do sangue dele, perdão dos seus pecados, recebem a salvação. Isso é sinônimo de santo na Bíblia. E aí, é claro, não é só um título, é óbvio que não é só um título, mas sim uma questão de você entender que agora você tem esse título e você tem que honrá-lo, assim como um rei. O verso 20 também de Levítico ali, ó, diz assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, é Deus quem nos santifica por meio do sangue de Jesus. E o que isso quer dizer? Como eu falei, não é apenas um título. Então, pense, você recebe o título de rei. Santo é um título. Então, vamos colocar, fazer esse paralelo. Você recebe o título de rei. Agora que você recebe o título e a responsabilidade de rei, você não pode só ter esse título, essa coroa na cabeça e falar, agora eu sou rei. Você precisa se portar como um rei. Da mesma forma, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador vão receber o título de santo. E esse título, ele tem uma funcionalidade, que é você buscar, como a Bíblia lá em Levítico, que nós acabamos de ler, aqui em 1 Pedro também, ele fala o porquê seguir a verdade, seguir os mandamentos de Deus, seguir o que Deus ensina. Lá em Levítico, em Êxodo, é seguir os mandamentos de Deus, amar ao próximo, honrar pai e mãe, não fazer imagem de escultura, não fundir ídolos e adorá-los. Aqui fala da sequência, que é siga, obedeça à verdade, siga a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus cumpriu tudo isso. Ele fez, ele praticou isso. Então, é você receber o título de santo, de santidade em Cristo, pelo sangue dele, você recebe esse título, e não só receber e falar eu sou santo, mas sim exercer o que esse título, a responsabilidade desse título, que é obedecer Jesus, seguir o que ele ensina. Sabe o que é interessante também? Aquela coisa assim que a palavra de Deus ficou obsoleta, já não serve mais, né? A própria palavra de Deus, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Não vai ser cancelada, não é uma coisa antiga. A própria Bíblia vem falando, né? A palavra de Deus dura para sempre. Então, não venha mexer em nada da palavra de Deus, porque a própria palavra, a não ser que você não acredite mais na Bíblia, né? Mas ela dura para sempre. A Bíblia é clara em falar isso, né? Mas independente de você acreditar, mãe, tanto faz o que você pensa, o que você acredita, o que você acha, as suas conclusões limitadíssimas como ser humano. O que você pensa, você acha, não muda o fato. Mas entende que vem, né, um questionamento, você tem inclusive na própria palavra de Deus explicando, a palavra de Deus dura para sempre. Então, não questione que isso daí não existe mais, que isso daí
se está falando, a gente tem, e eu acredito, é o que a palavra está falando, ela dura para sempre. Amém. E você viu o versículo 16, a gente procura em todos os, em vários outros capítulos, né? Mas primeira Pedro 1,16, ele fala exatamente o que você acabou de procurar em outros versículos, né? Mas bem claro, porque as escrituras sagradas dizem, seja santos, porque eu sou santo. E é um processo. E para finalizar hoje, com chave de ouro, eu quero jogar o texto que, assim, de Tiago, que marcou profundamente o meu coração. Tiago 5,16. Ele começa ali, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, façam oração uns pelos outros, porque para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. E eu vou colocar aqui em outras palavras. A oração de um santo de Deus tem muito poder, que é um sinônimo do que eu acabei de ler. De uma pessoa obediente. Por que é sinônimo? Porque ali no verso, ele fala para que a gente obedeça à verdade. E aqui eu coloquei, quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. Então, aqui, ó, verso 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, o verso de Tiago, ali, 1,16, é muito, ó, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa obediente à verdade tem muito poder. A oração de um santo de Deus tem muito poder. Todos são sinônimos. E isso daqui eu acho que fecha hoje o capítulo de 1 Pedro, no sentido de que você quer ter poder, seja obediente. Lembrando, não de forma legalista para você ter o poder, porque é um mesmo conceito, mas podem ter perspectivas bem diferentes e equivocadas e distorcidas. Então, a Bíblia ela fala muito clara sobre a obediência, João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se você quer ter uma oração de poder, seja obediente a Deus. A oração, o santo, se santifiquem. Como que eu vou me santificar? Sendo obediente a Deus, aos conceitos, às leis, ao que Jesus ensinou, obediente a Jesus. Mas você tem que entender que essa obediência não pode ser de forma legalista, mas por amor e no entendimento que você quer se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E uma observação, eu vou colocar até um parênteses: essa obediência jamais pode vir com uma carguinha no caminhãozinho de eu sou melhor do que o outro. Ah, porque eu obedeço. O outro não. Aí eu faço tal coisa, o outro não. Você já estragou tudo. Se vir com essa carga, e muito provavelmente vai vir, porque é nossa, o problema não é você ter essa carga, é o que você faz com essa carga. Então, tem a carga, porque nós somos imperfeitos. Então, pega a hora, fala, Jesus, estou com essa carga aqui, estou com esse pensamento, esse julgamento maldito, mas eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar porque eu sei que não é a coisa certa. E isso só vai querer causar presunção, orgulho e engrandecimento do meu eu, não do Senhor. Então, esse sentimento de achar que eu sou melhor do que o outro, Jesus, eu repreendo. Não aceito, tira de mim. Jorge, pode orar por nós, por favor? Oremos, irmãos. Pai, obrigado por mais um dia de comunhão com os irmãos. Pedimos a Ti, Pai, o fruto do Espírito. Dai-nos sabedoria para dirigirmos como a Sua vontade, Pai, não a nossa. Renova a Sua fé em nós. Mostra-nos toda pedra de tropeço, para que tenhamos sabedoria de como contorná-la, Pai. Dá-nos o coração puro de Davi, a coragem de Paulo. Em nome de Jesus. Amém.